Vamos aplicar agora o que sabemos sobre vetores para estudar a cinemática em duas dimensões, ou a cinemática no plano. As grandezas vetoriais são importantes para estudar a cinemática porque os vetores independem do referencial escolhido, independem do meu sistema de coordenadas, principalmente se meus sistemas de coordenadas são referenciais inerciais, são referenciais que se movem a velocidade constante. Vamos ver a partir de agora que o movimento é relativo. O movimento depende do referencial do observador. Considere o movimento de uma bola lançada do topo de um canhão anexado a um carrinho que se move a velocidade constante ao longo de uma pista horizontal. Aqui está a minha pista horizontal em vermelho, o meu carrinho, e um canhão. Dentro desse canhão há uma bola que vai ser ejetada enquanto o carro se encontra em movimento. Considere o tempo de lançamento da bola no movimento de subida e descida. Pergunto para você, esse carro está em movimento ou está em repouso? Vamos aprender nesse curso também que se o referencial é inercial, não há nenhum experimento na física que lhe seja capaz de dizer se o objeto, se o carro está em repouso ou se move com velocidade constante. O movimento que você acabou de ver, da bolinha subindo e descendo, é um movimento acelerado em linha reta, no referencial do carrinho. Se você se encontra sobre o carrinho e lança uma bola para cima, você vai ver essa bola subir uma trajetória retilínea e descer sob a mesma trajetória retilínea. É o que está no print à direita no meu slide, da animação 1. O carro lança a bola sobe no movimento retilíneo e depois desce. Nesse movimento, a bola está sob a ação da força-peso. Logo, o movimento de subida e descida é acelerado. No referencial do carrinho, o carrinho está em repouso, então a velocidade do carrinho é igual a zero. Vejamos uma segunda animação. O carrinho parte da esquerda para a direita. Em algum momento, ele lança a bola perde contato com o carrinho e percebe-se uma trajetória parabólica da bola, no movimento de subida e depois de descida. E ocorre que a bola cai dentro do canhão após um instante de tempo t. A trajetória que você observou é um movimento acelerado curvilíneo no referencial da Terra, onde a velocidade do carro é diferente de zero. Quero dizer com isso que se você está parado num banco de uma praça e observa uma pessoa dentro de um carro lançar uma bola, você verá a bola nesse movimento curvilíneo, nesse movimento de uma trajetória parabólica. Você está no referencial da Terra. Um print screen dessa animação 2 está aqui à direita no meu slide. As duas situações são equivalentes. A primeira situação é quando você está sob o carro e você percebe esse movimento vertical da bola na subida e na descida. E no segundo referencial, você está no referencial da Terra, um referencial fixo, um referencial inercial da Terra. E o carro se move com uma velocidade constante. Por você estar no referencial da Terra, a trajetória que você observa da bola é parabólica. E faço uma outra pergunta. Qual é a aceleração da bolinha no referencial do carrinho e qual a aceleração da bolinha no referencial do carro? Como os dois referenciais são inerciais, se movem com velocidade constante um em relação ao outro, ambos os observadores medem a mesma aceleração de queda livre. A aceleração medida pelo observador no carrinho será A igual a G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da bolinha medida pelo observador fixo na Terra será também igual a igual a G, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esta é uma das vantagens de se fazer física estudando referenciais inerciais. Todos os observadores vão medir a mesma aceleração. Por isso, o movimento é relativo. O movimento depende de quem observa. Mas a grandeza física, a aceleração, que por sinal é uma grandeza vetorial, independe do referencial inercial que você está trabalhando. O vetor A terá sempre a mesma direção,
o mesmo sentido e a mesma magnitude. Devido ao movimento relativo e essa natureza vetorial da cinemática em duas dimensões, o movimento da bola que foi lançada pelo carrinho, no referencial da Terra, pode ser dividido em duas partes. Vejamos uma simulação do lançamento da bolinha pelo carrinho. Rodarei essa simulação passo a passo. Azul representa o movimento do carrinho e o vermelho o movimento da bola, no movimento de subida, no referencial do carrinho. E a bola roxa é a bolinha vista no referencial da Terra. No referencial da Terra, a bolinha roxa tem um movimento parabólico, uma trajetória parabólica. E no referencial do carrinho, a bolinha sobe e desce na vertical. Azul é o movimento com velocidade constante do carrinho. Então veja que no final do movimento, a bolinha atinge o carrinho. Os gráficos que são mostrados acima são os gráficos da velocidade em função do tempo da bolinha. São os componentes da velocidade ao longo do eixo x, em função do tempo, e a componente da velocidade ao longo do eixo y, em função do tempo. No movimento na horizontal, nós vemos que o carrinho se move com velocidade constante. Eu vou mostrar para vocês que no referencial da Terra, a velocidade na horizontal do movimento da bolinha também é constante, e essa velocidade é numericamente igual à velocidade do carrinho. Veja que a velocidade não depende do tempo. A velocidade ao longo do eixo x vale 30 metros por segundo. Por outro lado, a velocidade na vertical varia com o tempo. A velocidade diminui na subida até que atinja o valor zero na altura máxima e depois a velocidade aumenta na descida. É isso que o gráfico está me mostrando. A velocidade no lançamento é máxima, a velocidade vai diminuindo positivamente, porque está no sentido do referencial. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero, leia esse valor no eixo vertical. E depois a velocidade começa a aumentar em magnitude, à medida que ela começa a descer, até que atinge o carrinho com a mesma velocidade com que foi lançada. Essa simulação nos mostra que no referencial da Terra, esse movimento pode ser dividido em duas partes, como eu acabei de dizer. Um movimento onde a velocidade é constante, na direção horizontal, e nesse caso é chamado componente horizontal do movimento, e há um movimento retilíneo uniforme. E a outra parte é o movimento de queda livre na direção vertical, chamada de componente vertical do movimento. E neste caso, há um movimento retilíneo uniforme variado. Na figura, há um print screen da animação 2, que era a animação referencial da Terra. Na vertical, veja que a velocidade aumenta em magnitude. A bolinha, quando cai, aumenta a sua rapidez. Por outro lado, na horizontal, a bolinha mantém a velocidade constante. A rapidez na horizontal é constante. Estamos estudando algo que se chama da independência dos movimentos de Galileu. Podemos estudar o movimento no plano dividindo movimentos que ocorrem na horizontal daqueles movimentos que ocorrem na vertical. E neste caso do lançamento da bolinha, o movimento na horizontal é retilíneo uniforme e na vertical é retilíneo uniforme variado. Vamos usar as equações que nós aprendemos lá nas aulas 2, 3 e 4.